Qualquer um que já tenha batido 5 minutos de papo comigo sobre super-heróis de quadrinhos sabe que, embora eu não chegue perto de uma revista da Marvel ou da DC há um bom tempo, o Superman, dirigido pelo Richard Donner, é um dos filmes da minha vida. Ele foi lançado em 1978, no alvorecer dos blockbusters pós-Tubarão e Star Wars, e ele estabeleceu o então desconhecido Christopher Reeve como a versão definitiva do personagem. Foi um filme que não só representou uma revolução técnica no uso dos efeitos visuais, na época eles até anunciavam o filme dizendo que você vai acreditar que um homem pode voar, como ele também estabeleceu as bases para tudo que a gente veria nas décadas seguintes no universo das adaptações dos super-heróis de quadrinhos, desde o Homem-Aranha do Sam Raimi até o Batman Begins do Christopher Nolan. Não é só um filme efetivo, mas é também um filme mágico, encantador, romântico, de um jeito que os seus colegas de gênero hoje já não conseguem mais ser. E no centro de tudo isso tinha o inesquecível Christopher Reeve. É um cara com uma história de vida tão absurda que fica impossível não criar um vínculo afetivo ainda maior com a persona dele. Ele foi alçado ao status de mega estrela com o sucesso estrondoso do Superman, ele se tornou um rosto inconfundível, um ícone da cultura pop, até que, em 1995, ele sofreu um acidente a cavalo que mudou completamente a vida dele para sempre. Por conta de uma fratura de 1 centímetro na coluna, ele passou o resto dos dias dele preso a uma cadeira de rodas, completamente paralisado do pescoço para baixo. Só que o Christopher Reeve não se deu por vencido. Nos 9 anos depois do acidente, ele dedicou cada dia que ainda restava a ele de vida para poder investir pesadamente em projetos e pesquisas que buscassem melhorar a condição de pessoas com paralisia. O Christopher Reeve se foi, em 2004, como um super-homem da vida real. Então, eu acho que, dado todo esse contexto que eu acabei de elaborar, eu acho que não é surpresa que eu tenha ficado com os olhos marejados já nos primeiros minutos de Superman, Super/Man, né, que é um documentário que reconta a vida e a obra do Christopher Reeve. Pra falar a verdade, o trabalho dos diretores do filme, né, o Ian Bonhot e o Peter Tedge, é assim que fala? Acho que falei certo. É um trabalho tão eficaz na tarefa de envolver o espectador emocionalmente que me faz até querer ignorar até mesmo alguns pequenos probleminhas que possam ter aqui e ali. Mas antes de entrar no documentário em si, aquele aviso de sempre. Aproveita que você já tá por aqui e curte esse vídeo aqui embaixo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. E compartilha também pros seus amigos, porque agora a gente tá aqui nessa meta de tentar bater logo os 4.000 inscritos aqui no canal. Vamos tentar? Pode ser? Beleza? Então vamos lá, agora, pra Superman. Esse documentário busca ser o mais abrangente possível no retrato pessoal e profissional do biografado Christopher Reeve, e ele se dispõe a mergulhar em cada pormenor da vida do Christopher Reeve. Os gostos pessoais, as influências, as ambições, os objetivos ao embarcar na carreira de ator e, não menos importante, as virtudes e dificuldades das relações familiares que ele tinha. E eu admito que eu não sabia da relação conturbada que ele tinha com o pai, que é um cara, pelo que dizem no documentário, um cara que tinha uma presença que por si só já intimidava a ponto de quase frear o filho dele na jornada dele. E da mesma forma, o documentário revela detalhes sobre o dia a dia do Christopher Reeve que normalmente passariam despercebidos, como toda a dificuldade logística envolvida em transportar ele até a cerimônia do Oscar e, claro, toda a importância que aquela aparição célebre teve pra ele a nível pessoal. E além disso, eu já estava ligado, sim, que nos últimos anos de vida, o Christopher Reeve ele já vinha conseguindo recuperar alguns movimentos. Ele já estava conseguindo mexer um pouquinho dos dedos, por exemplo. Mas ainda assim, eu confesso que eu não imaginava a que ponto ele já tinha chegado nessa recuperação. Tem uma hora nesse documentário aqui em que ele aparece fazendo uns movimentos com as pernas numa piscina de hidroginástica que eu fiquei realmente impressionado. Tipo, eu realmente não sabia que o avanço dele já tinha chegado a esse ponto. E ao mesmo tempo, aquela famosa amizade entre o Christopher Reeve e o Robin Williams, que se conheceram na faculdade, estudaram e viraram atores juntos, é uma amizade que se torna um aspecto central desse filme, porque o tempo todo os entrevistados nesse filme aqui fazem questão de lembrar de como que o Robin Williams estava presente em basicamente todas as etapas da vida do Christopher Reeve, e as imagens de arquivo recuperam fotos e vídeos caseiros deles dois conversando ao longo das décadas. Além de toda a ajuda que o Robin Williams prestou ao Christopher Reeve, né, ele arranjou pra ele uma van especial pra levar ele até a cerimônia do Oscar e participou ativamente de campanhas pra poder trazer financiamento pra instituição do Christopher Reeve. Além desse apoio todo, o Robin Williams e o Christopher Reeve continuaram a aparecer em todas as festas de aniversário que eles faziam, viraram praticamente membros das famílias um do outro. O Christopher Reeve, por exemplo, foi padrinho do filho do Robin Williams, e quando eles dois estavam passando por algum mau momento e eles precisavam de alguém com quem conversar, eles logo se telefonavam. Inclusive, a frase que mais mexeu comigo em todo esse documentário veio da Glenn Close, que tem uma hora ali que ela fala que
Eu realmente acredito que se o Chris ainda estivesse aqui, o Robin provavelmente também estaria. Essa frase dói, ela pega realmente lá no fundo. Por outro lado, é meio difícil negar que, de um ponto de vista de forma e estilo, não tem nada de particularmente brilhante ou inventivo na abordagem geral do Ian Boyod e do Peter Ettedgui. Eles meio que se limitam a uma dinâmica meio quadradona, que ficaria muito mais à vontade na TV do que na telona do cinema. A trilha sonora do Ilan Ashkery, por sinal, ela me incomodou um pouquinho às vezes, porque ela me soou meio óbvia demais nos esforços de manipular o espectador. Ela tenta provocar riso, tensão e choro de uma maneira que me pareceu pouco orgânica. Só que, ainda assim, o grande problema do Superman é a estrutura do filme. Eu achei a estrutura do filme bastante problemática, porque, em vez dele seguir uma cronologia linear que vai relembrando a trajetória do Christopher Reeve numa lógica crescente, o filme prefere criar, em vez disso, um paralelismo que vai alternando entre o começo da carreira do Christopher Reeve, lá nos anos 70, e toda a vida do Christopher Reeve depois do acidente, de 95 em diante. Ok, é uma forma de tentar acentuar o contraste entre o mito, o super-homem, e o ser humano por trás desse mito. Só que, ironicamente, ao fazer isso, o filme acaba cortando um pouco do impacto desse mesmo contraste, porque a escalada que leva do galã, aparentemente indestrutível, até um sujeito paralisado numa cadeira de rodas, já é gasta muito rapidinho, logo nos primeiros 5 minutos de filme. Agora, de todo modo, pelo menos isso é compensado com a elegância, de novo, pouco sutil, mas e daí, com que a montagem do Otto Burnham usa trechos dos filmes anteriores para poder intercalar certas passagens reais do Christopher Reeve. Quando ele vai discursar na Convenção Democrata para poder falar sobre a importância dos direitos das pessoas com paralisia, a gente vê inserts muito rápidos do Superman discursando na ONU lá no Superman 4. Pra alguma coisa aquele filme maldito tinha que prestar, né? Quando os entrevistados estão falando sobre a crise interna do Christopher Reeve, que queria sair logo da sombra do papel de Superman, eles colocam aquela cena que eu acho bem divertida do Superman 3, em que o Clark Kent sai na porrada com uma versão malvada dele mesmo. E quando os depoimentos estão relembrando a paixão do Christopher Reeve e da Dana Reeve lá nos primeiros anos de relacionamento deles, a gente é presenteado com uma visão daquela cena inesquecível do voo romântico que o Superman e a Lois Lane tinham lá no filme original do Richard Donner. Mas o que mais me surpreendeu aqui no Superman, de verdade, foi a disposição do filme em falar não só das virtudes, mas também dos problemas que o Christopher Reeve eventualmente pudesse ter. Afinal de contas, ele era um ser humano falho como qualquer outro. O filme expõe, por exemplo, uma certa insatisfação do que o Christopher Reeve tinha em relação ao próprio papel de Superman que imortalizou ele. Ele sentia que ele precisava angariar papéis de prestígio pra então ser valorizado como ator, porque as aparições dele como super-herói eram vistas como uma coisa popularesca demais. E além disso, o documentário não ignora o fato de que, ao longo da carreira dele, o Christopher Reeve entrou numa decadência que logo forçou ele a topar participar de uns telefilmes bem duvidosos só pra poder pagar as contas. E da mesma forma, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso com a maneira com que o filme não finge que o Superman 3 e o 4 não foram fiascos colossais. Não importa se esses dois filmes aí estão no mesmo serviço de streaming em que esse documentário aqui vai estar daqui a alguns dias. O filme admite, mesmo assim, que aqueles dois filmes ali não foram bem. Sobre o Superman 4, o Christopher Reeve até considera que ele foi, palavras dele, uma catástrofe do início ao fim. Eu concordo com ele. Quem não concorda também, né? E não menos importante é a decisão do filme de reconhecer que, até mesmo como um símbolo de ativismo, o Christopher Reeve era alvo de controvérsias. Ele chega até mesmo a resgatar aquele comercial horroroso, de muito mau gosto, que passou no Super Bowl, em que o Christopher Reeve se levantava da cadeira de rodas e saía andando, com o uso de dublês e efeitos visuais. Foi um comercial tão infame que gerou acusações, muito pertinentes a meu ver, de que o Christopher Reeve só queria mesmo era se aproveitar de uma causa nobre para poder sair da sua própria cadeira de rodas e que ele estaria buscando uma cura para a paralisia sem perceber que a paralisia, por si só, não é um defeito. É justamente por relembrar esse detalhe que o Superman ele tem a chance de mostrar como que o Christopher Reeve amadureceu com aquelas críticas. E se isso aconteceu, foi graças especialmente à esposa dele, Dana Reeve, que foi fundamental ao convencer o Christopher Reeve de que aquelas acusações e críticas que ele estava sofrendo tinham razão, eram cabíveis. E aliás, um dos maiores méritos desse documentário aqui é justamente elevar a figura da Dana Reeve a um status tão fundamental quanto o do Christopher Reeve. Ele faz questão de relembrar, através de depoimentos e imagens de arquivo, a personalidade, as vontades e a influência da Dana Reeve. E não é à toa que, mesmo depois dele retratar, spoiler, a morte do Christopher Reeve, o filme ainda assim dedica um bom tempo a recontar também a tragédia da Dana Reeve, que faleceu com 44 anos de um câncer no pulmão. Com isso, Superman faz o espectador chegar ao fim da projeção sentindo que passou
começou a conhecer e saber exatamente quem era o homem por baixo do colã azul e da capa vermelha. Sim, eu já esperava que eu fosse me emocionar pra caramba com a história do Christopher Reeve por conta do acidente que vitimou ele. Mas se tinha uma coisa que eu confesso que eu não estava esperando, por mais óbvio que ela possa parecer, era sentir profundamente o impacto e me emocionar com a morte dele, mesmo 20 anos depois dele ter morrido. Em suma, Superman, a história de Christopher Reeve é o melhor filme de super-herói de 2024. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Superman, a história de Christopher Reeve, diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha para os seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e é isso. Um grande abraço e até a próxima.